palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis. Gênesis, capítulo de número 6. Aleluia. Quem já consegue sentir a presença de Deus? Aleluia. Gênesis, capítulo de número 1, 6. Glória a Deus. Vocês estão atentos, amém? Principalmente a diaconisa Clara. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3 a seguir. Gênesis 6, 3. Quem encontrou? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, seus dias serão de 120 anos. Haverá naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Então eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, que toda a imaginação dos seus pensamentos do coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou em seu coração, e disse: o Senhor, destruirei de toda a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto, em sua geração. Noé andou com Deus. Se assenta aplaudindo Jesus, que ele merece. Aleluia. Fecha teus olhos, curva tua cabeça. Pai Santo e Deus querido, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. Não fala o que queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor tem para falar conosco. Repreendemos desde já todo mal físico e todo mal espiritual, em nome de... Aplauda ele, que ele merece. Amados, olhe para mim. Noé, ele estava em uma geração corrupta, uma geração má, e Noé conseguiu se destacar no meio daquela geração. Eu queria falar hoje da individualidade de cada um com Deus. Tem pessoas que esperam a multidão para fazer algo para Deus. Não espere. Noé não tinha incentivo da multidão. Pelo contrário, a multidão, a geração, era má continuamente. A geração era corrupta. Os pensamentos e intenções dos corações daquelas pessoas eram continuamente más. Mas Noé se destacava. Noé tinha algo diferente. Noé fazia diferença no meio da multidão, no meio da sociedade. Aí a pergunta hoje: você faz a diferença? Ou você está esperando uma multidão se levantar para adorar a Deus? Se Noé esperasse uma multidão para adorar a Deus, para fazer as coisas de Deus, ele não teria feito. Pastor, quer dizer que Deus, ele só gosta de alguns. De tempo em tempo ele tem os seus preferidos. Não. A vontade de Deus, como diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, vamos lá comigo? 1 Timóteo,
1 Timóteo 2, 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Quem encontrou? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a seguir. 1 Timóteo 2, 3. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho em seu tempo. Preste atenção que foi vontade de Deus, sempre foi o querer de Deus, que todos, não só alguns, que todos fossem salvos, que todos conhecessem, que todos compreendessem, mas nem todos compreendem. Por quê, pastor? Porque existe o livre-arbítrio. Você pode fazer a diferença, tá? Ao seu critério. O obreiro João Batista, ele trabalha com um grupo de pessoas, mas ele vê que nem todo mundo quer trabalhar. Eles estão lá. Eles querem, todo mundo quer uma mesma coisa. Quer o dinheiro no final do mês. Mas nem todo mundo quer ter compromisso. Eu não vou citar um motivo de ética, eu vou citar o exemplo, não vou dizer quem é a pessoa. Tem um amado irmão que ele está achando que vai entregar o trabalho que ele vai fazer. Porque ele não tem quem o ajude, quem queira trabalhar como servente. Não tem. E ele procurou, não tem. Peraí, pastor, onde você quer chegar? Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer se destacar. Todo mundo quer bênção. Mas ninguém quer fazer a diferença. Isso é algo individual. Todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer ter o trabalho de fazer a arca. Pastor, eu acho que Deus tem alguma coisa de diferente com o Alisson. O Alisson é o bonitinho de Jeová. Mas por quê? Ora, pastor, ele mal entrou na Vulcabras e as bênçãos estão correndo atrás dele. Mas será que ele não está colhendo o que ele plantou bem antes? Para ele ocupar um cargo de chefia, precisou ele fazer uma faculdade. A pergunta para ele se foi fácil fazer a faculdade. Se não teve momentos que ele teve vontade de chutar tudo para o alto e dizer... As pessoas olham para o que você tem, mas não olham para o que você passou. É fácil a pessoa chegar para alguém e dizer, pai, fulano de tal. Mas será que foi só estralando o dedo? Foi com a varinha mágica? Foi com uma bola de cristal? Não. Foi com dedicação. Foi com esforço. Noé conseguiu salvar a si e a sua família, mas teve um processo árduo, a construção da arca. Eu quero a minha família debaixo da graça. Olha que louvor maravilhoso. Mas você faz o quê? Está construindo a arca? Não. Por que você não está construindo a arca? Porque dá trabalho. A obreira Daniele hoje é corretora. Mas para ela ser uma corretora, primeiro ela foi fazer o curso. Se ela pudesse ter mandado alguém fazer o curso por ela, não era a obreira Daniele. Mas não podia. Tinha que ser a pessoa dela. Eu quero algo, e o que você faz para esse algo acontecer? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo.
Você ora? Você jejuma? Você paga o preço? Não, não. Aí tem um grupo de endemoniados que diz assim: Jesus já fez tudo na cruz, não precisa eu fazer. E por que toda a carta de Apocalipse diz: eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas atitudes, eu sei o que você faz? Não existe, irmãos, preferidos. Ele disse que queria que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, todos fossem salvos. Mas todos vão ser salvos, pastor? Não. Por quê, pastor? Porque não fizeram por onde. Entenda que Deus, Ele quer que o coletivo seja salvo. Ele quer que todos tenham a mente esclarecida, mas tem a individualidade de cada indivíduo. Romanos, capítulo 14, versículo 12. Preste atenção. Romanos 14, 12. Olha o que ele vai falar para a igreja que estava em Roma, o apóstolo Paulo. Romanos 14, 12. Quem encontrou? De maneira que cada um de vós dará contas de si mesmo a Deus. Queridos, seria injusto da parte de Deus eu ter que levar a igreja nos meus ombros. Eu não posso levar ninguém, eu posso incentivar a multidão, eu posso incentivar a igreja, mas nada do que isso. Mais nada. Irmão, vamos se dedicar a Deus. Irmão, vamos construir a arca junto comigo. Será que Noé nunca chamou ninguém para construir a arca, mais ele? Será que ele não advertia, pessoal, olha, eu estou fazendo essa arca aqui, mas é porque vai vir algo difícil aí. Vai vir algo tremendo, vai vir algo horrível, e nós precisamos de um abrigo. Qual é o teu abrigo? Pastor, o meu abrigo é o meu intelecto. Pastor, o meu abrigo é a minha saúde. O meu abrigo é isso, o meu abrigo é aquilo, o meu abrigo é aquilo. Mas tinha pessoas que tinham o seu refúgio, o seu abrigo em outra pessoa e se deram mal. Todos nós somos passageiros, temporários, vamos embora. E se você fizer de uma pessoa o seu abrigo, fica difícil. Isso mostra que o obreiro João Batista leu corretamente a Bíblia. Ele não apenas passou a visão. Você viu, é por isso, pastor, que a passagem que nós acabamos de ler de 1 Timóteo, está falando que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Aquele que pagou o preço na cruz para ser o meu intercessor, o meu mediador. Ele é quem faz o intermédio, a ponte entre nós e Deus. A Igreja Católica prega que existe o pontífice. Eita, pastor, o que é o pontífice? É a ponte que liga o homem a Deus. Você sabia disso? Mas ele não é uma ponte que nos leva a Deus. Quem é a ponte que nos leva a Deus é Jesus de Nazaré. Nenhum papa, nenhum padre, nenhum arcebispo, nenhum pastor morreu na cruz por ninguém, não. Ele deixou bem claro, aí você lê, atropela tudo, vontade dele que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos cresçam, para que todos sejam salvos, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas você não lê,
Mas não está na tua Bíblia. Quantos anos você está na igreja? O véu do templo foi rasgado. Você não prestarás conta a mim. Pastor, eu dizimei e ofertei, e o pastor desviou o dinheiro. E agora, Alisson? Ele que vá para o inferno. Não, está queimado. Eu não vou desviar, não. Eu quero ir para o céu. Mas se você faz a sua parte, não se preocupe que o outro faça a parte dele. Faça a sua. E seja incentivo para que os outros façam também. Mas você não pode fazer a parte do outro, porque cada um, individualidade, prestará as contas de si mesmo a Deus. Se você observa a igreja Caminho de Vida, ela é uma igreja que gosta de dar oportunidade. Já está o Eliabe ali, arranhando no baixo. A vontade é que todos cresçam. Porque nós queremos congregações, queremos... 2 domingos, o Leandro Filho vai estar privado de estar na igreja. Porque ele vai fazer o Enem. Cadê o outro baterista? Mas não levanta a sua mão, tem que saber tocar. Não é só dizer pois vinha tocar. Eu não sei, então não valeu. Nunca proibi ninguém de usar os instrumentos. Eu, irmão, particularmente, nem cantar eu sei. Não sei. Não sei tocar violão, não sei. Isso aqui foi comprado para incentivar a juventude, para incentivar a igreja. Mas se fosse esperar por mim tocar... Olha, preste atenção. O incentivo foi colocado. Agora quem se dispõe? Olha como Deus é tão bom que o meu próprio filho despertou para tocar, glória. Mas vai chegar uma época que ele não pode fazer, porque ele vai estar fazendo o Enem, próximo ano faculdade, vai trabalhar. Eita, mistério. Né? E aí? Aí a bateria vai ficar parada? Não, tem um incentivo. Mas onde estão aqueles que vão se candidatar a tocar? Onde estão aqueles que vão fazer a obra? Aí muitas das vezes você reclama. Pastor, eu queria tanto fazer algo para Deus. E não faz por quê? Porque eu não sei o que eu faço. Não me pergunta não, que é perigoso eu te responder. E você depois ficar com raiva de mim. Se você chegasse para Noé e dissesse, Noé, o que eu faço para Deus? Ele ia te entregar um martelo, um serrote e um machado. Vamos derrubar a árvore para nós fazer a arca. E era tudo artesanalmente. Não tinha uma motosserra. Não tinha uma retroescavadeira para arrancar uma árvore, dava trabalho. Para transportar aquela madeira de um canto para outro dava trabalho. Mas no final, todo o trabalho que Noé teve uma recompensa. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12 e 13. Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade e o amor, presta atenção, a maioria, muitos, esfriará. Mas aquele que permanecer firme até o fim. Pois quer dizer que se por multiplicar o pecado, a iniquidade, as pessoas não quiserem saber de Deus, da igreja, da palavra de Deus, a maioria não vai querer saber, pois quer dizer que vai ter um momento de individualidade. Mas pastor, quer dizer que eu vou me tornar individual? Você não entendeu. Não é para você se tornar individual, isolar-se dos outros, porque teve um movimento
chamado movimento montanhista. Daí surgiu os mosteiros. As pessoas diziam assim, não, a cidade grande está muito pecaminosa, está todo mundo errado aí, vamos fugir, vamos para as montanhas. Aí eles se isolavam. Até hoje tem pessoas nos Estados Unidos, grupos religiosos, que eles não usam televisão, não usam carro, não tem 2 mudas de roupa, só tem uma muda de roupa. São pessoas que são proibidos de bater foto, ter televisão em casa. Eita, pastores, são individualistas. Mas quando ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta, ele não disse, se a tua família entrar no quarto e orar, e você vai orar também, não. Tem momentos que é eu e Deus. Mesmo que a multidão não vá, mas eu vou. Saiu uma notícia da NASA, que eles estão recrutando teólogos. Para quê, pastor? Porque vai haver um evento, que eles já estão se comunicando com seres extraterrestres, para conscientizar os religiosos, que podem ser alguns abduzidos. Isso é o quê? O arrebatamento. Para quando o pessoal sumir, desaparecer, isso foi os extraterrestres que levaram o pessoal. E a igreja, por ver a maioria, a multidão dormindo, dorme também. Por se aumentar a iniquidade e o amor da maioria, a multidão, os muitos vão dormir. Mas eu não faço parte da multidão. Como é que está a minha vida? Eu estou dormindo ou estou acordado? Porque aquele que perseverar até... Noé teve que perseverar até o fim ou não? Teve. Olha o exemplo. O cego Bartimeu, enquanto a multidão seguia Jesus, corria atrás de Jesus, alguém que não fazia parte da multidão, que estava fora da multidão, cego, o que está acontecendo aí? Que zoada é essa? Fazer igual nós aqui do Ceará, que atropelo é esse? Tanta gente andando. Rapaz, Jesus está passando. Em qual lado? Rapaz, ele já passou, está bem na frente. Ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal pensou, meu filho, pelo amor de Deus, está longe. Aí ele que gritava mais alto. Ele fez algo que a multidão não fez, ele conseguiu parar Jesus. Jesus para e diz assim, pergunta ele o que ele quer que eu faça. Aí disseram, o mestre está te perguntando o que é que tu queres que ele te faça. Ele disse, eu quero ver. Levaram ele até Jesus, e Jesus disse, pois veja, seja feito conforme a tua fé. Enquanto a multidão estava ao lado de Jesus, não conseguiu o que alguém que estava fora conseguiu. Obrigado, Obeira Daniele. Marcos, capítulo 5, fala da história da mulher do fluxo de sangue. Outra pessoa que vem por trás da multidão e faz algo que a multidão não conseguiu entender: individualismo. Jesus, depois que a mulher toca, virtude, poder, unção, graça, sai de Jesus. Jesus disse, quem me tocou? Os próprios discípulos que estavam próximos de Jesus não entenderam. Senhor, peraí, Senhor. A multidão te aperta, a multidão te oprime, e tu perguntas, quem me tocou? Ele disse, sim, mas me tocou diferente, porque senti que de mim saiu virtude e poder. Eu estou na igreja,
Mas será que eu vou tocar Jesus hoje? Ah, pastor, sei lá. Fulano parece que está tão desanimado, pastor. E o que é problema dele? Ah, pastor, fulano está sem forças. Sim, irmãos. Mas se você se olhar para quem está desanimado, o que vai acontecer com você? Vai ficar desanimado também. Seja um incentivo do teu irmão para ele ficar animado. Nós somos tão influenciáveis. Preste atenção. E quando nós bocejamos na frente do outro, e o outro só em ver dá vontade de fazer o quê? Abrir a boca. É tão inconsciente que você nem percebe. Daqui a alguns minutos vai estar alguém abrindo a boca. Deu vontade de abrir a boca aí? Não é assim? Quer dizer que nós somos muito observadores do outro. Fulano está tão desanimado, meu Deus, será que vai dar certo? Será que nós vamos morrer esse ano ainda ou só o próximo ano? Meu Deus, será que vão nos matar vivo ou vão nos sufocar numa câmara de gás? Irmãos, o dia de amanhã pertence a Deus, pertence ao Senhor. O que vai acontecer na sua vida amanhã, não sei. Mas eu sei que eu não vou conforme a multidão. Você aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Mas eu não faço parte dos muitos. Eu faço parte dos poucos. Mateus 7. Olha como tudo se encaixa. Todas essas passagens, você já leu, já é sabedor do que se diz. Mateus capítulo 7, 13 a seguir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha a multidão que vai entrar pela porta larga, espaçosa. A multidão que vão se perder. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva, e poucos a encontram. Se você for atrás da multidão, ela vai estar entrando pela porta larga, o caminho espaçoso. Estão indo para onde? Para o inferno. Mas eu vou permanecer diferente. Mas pastor, todo mundo tem o seu jeitinho, pastor. Falou bem. Todo mundo, nós não fazemos parte de todo mundo, nós somos diferentes. Ah, pastor, o jeitinho, nosso jeitinho tem que ser do jeito da Bíblia, conforme a palavra. Porque um dia nós prestaremos contas do que nós fizemos a Deus. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Mateus 24, 36. Quem encontrou? Mateus 24, do 36 a seguir. Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente o meu Pai. Como foi nos dias de Noé, escute, assim também será a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Olha como eles estavam distraídos com outras coisas. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem.
Como estão dois no campo, será levado um e deixado o outro. Está dois no moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir uma hora que não penseis. Eu estou pensando que Jesus não vem tão cedo. Por quê? Não, pá, ainda está tudo bom. Aí ele pode voltar individualmente. Ele pode voltar coletivo, mas também individual. Não estamos falando de individualidade? Quem te assegura, quem te garante que você estará vivo daqui a 5 minutos? Eu já vi pessoas bonzinhas, de uma hora para outra, virou infarto, fulminante. Essa pessoa era tão saudável. O dia de amanhã pertence a Deus. Como está o teu coração? Não, pastor, vamos perguntar como é que está o coração da diaconisa Clara. Vamos perguntar como é que está o coração da irmã Vânia. Não vamos perguntar como é que está o coração do Yarley. Yarley, teu coração está bom, eu vou me preocupar com o meu, Yarley. Vai que o teu está melhor do que o meu. Eu estou preocupado com o coração do Yarley e o meu papoca. Irmãos, presta atenção, irmãos. O que é que nós estamos fazendo na casa de Deus? A vontade de Deus é que todos fossem salvos, que todos conhecessem, mas todos não conhecem. Não se admire se o irmão do teu lado fraquejar e cair por se aumentar a iniquidade e o amor. Não se admire. Não se admire se o irmão se afastar, se o irmão desviar. Não. Porque é sinal da volta de Jesus. Que bom seria que todos que estivessem na igreja fossem para o céu. Mas vai buscar um povo no meio de um povo. Pastor, explica isso direito. Vou explicar. A Raquel ainda está fazendo curso ainda, né, de enfermagem. Mas tem pessoas no grupo da Raquel que vão receber o diploma. Mas aos olhos da Raquel, essa pessoa não era para receber o diploma, não. O Tiveridiano fez também o curso de enfermagem. Mas tinha pessoas que, se ele fosse dizer assim, rapaz, isso aqui eu não daria, não. Porque tinha pessoas que eram o quê? Voado. Ele disse o quê mesmo? Ah, injeção. E onde é que a gente encontra essa injeção? E aplica onde? É igual tem crente dentro da igreja, irmão. É para a gente orar. E como é que a gente ora? E essa história de jejuar, como é que a gente faz? Aí vem aquela pergunta básica: quanto tempo tu tem de igreja? Uma coisa, cara, é o novo convertido, uma pessoa que nem conhece a palavra. Mas é uma pessoa que já tem anos e anos. Ô, irmãos, se Jesus voltasse agora, amados, o que seria de nós? Eita, pastor, o senhor colocou no plural, o senhor generalizou o que seria de nós. Sim. Aí agora vamos na individualidade. Você tem convicção de vida eterna e salvação? Pastor, eu não tenho. Não, eu tenho.
Por que o senhor tem certeza de salvação? Você é perfeito? Sou não. Não. Mas eu acabei de ler uma passagem bíblica que Jesus se entregou para minha redenção. Vamos ter que repetir de novo, né? Nós lemos 1 Timóteo, capítulo 2, do 3 a seguir. Nós lemos. Pastor, eu entendi, mas tem pessoa que não entendeu. Como se fosse algo que viesse exclusivamente de mim. Não, eu entendi, mas muitos não entenderam. Individualidade. Deus trabalha no coletivo, trabalha. Eis que a seara é grande, mas poucos os trabalhadores. A seara é tão grande, precisa de tantos trabalhadores, mas poucas pessoas se disponibilizam, poucas pessoas entendem, poucas pessoas se prontificam. A seara é tão grande, mas são poucos de novo. 1 Timóteo 2, 3, quem encontrou? Porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu não queria que ninguém se perdesse, mas é algo individual, é algo que depende só de você. É vontade de Deus que todo mundo entenda, que todo mundo abra a mente, mas Ele não te obriga, Ele não te força. É isso que eu acho mais maravilhoso, nosso Deus, Ele nos deixa à vontade. 5, porque há um só Deus e um só mediador, só uma ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, não por um, por todos, para que sirva de testemunho a seu tempo. Pastor, o senhor vai para o céu? Vou. Por quê? Porque alguém se entregou por mim. E eu aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida. Mas tem gente que não entendeu. Rapaz, será que eu vou para o céu? Será? Será que existe céu mesmo? Irmão, se eu não acreditasse que existisse céu, prestava não, irmão. Eu estou aqui porque eu acredito que existe um céu, irmão. Eu estou aqui porque eu acredito que existe uma vida eterna. João 14, 1. João 14 diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia! Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou e vou lhes preparar lugar, para que aonde eu esteja, a multidão não entende isso, eu entendi. O meu Jesus foi preparar lugar e aonde ele está, eu vou também. Ai, você não vai não. Ai, você não vai não. Fica dizendo que eu não vou. Eu vou, porque ele foi preparar lugar para mim. Oh, calma, calma. Olha o que ele disse primeiro. Não se turbe o vosso. A multidão não entende isso. Mas quem é salvo em Cristo, entende. Eu não posso atribular o meu coração. Porque se eu não for no arrebatamento, eu vou através da morte. Mas eu vou de um jeito ou de outro. Eu vou. Que bom seria que nós fosse todo mundo no arrebatamento. Oh, glória! Todo mundo subindo. Mas tem outros que vão passar pelo vale da sombra da morte. E aí? Individualidade. Para quem já foi, quem já morreu, o arrebatamento já aconteceu para ele.
Porque diz que os mortos ressuscitarão e vão subir. E nós que estamos vivos seremos? 1 Tessalonicenses 4,16 diz isso, né? E ao som da trombeta do arcanjo, aleluia! Quem não tem esperança, estão fazendo o quê? Botando uma corda, se matando, dando um tiro no ouvido, tomando chumbinho. Não. Pastor, é porque é muita dificuldade. Por que só tem dificuldade para mim? E eu não passo, não? Você não passa, não? Agora tem pessoas que passam dificuldades com a mentalidade diferente, sem individualidade. Não vem sobre vós provação se não seja humana. Pois fiel é Deus que junto com a prova dá o escape. Não, pastor, igual a mim, nunca vi ninguém para sofrer. Irmãos, eu vendo uma reportagem, não, foi o Alan que me falou. O Alan me falou que tem uma cidade da África, que uma leoa, ela matou 400 pessoas. Quanto? 436 pessoas. Uma leoa, ela começou a se ficar escasso o seu habitat, porque o desenvolvimento da Índia e alguns países da África, não foi assim? Começou a expansão industrial e começou a acabar a floresta e começou a acabar os recursos de alimentação para aquela leoa. E ela começou a mapear, a visualizar as crianças e as mulheres. Na hora que elas passavam para ir para a empresa, para ir para a lavoura, e ela ia lá e tomava uma refeição. Aí o Alan disse assim: pai, como é que pode uma leoa perceber e mapear 400 e tantas pessoas para fazer o rango? Aí eu respondo essa pergunta, Isaías, capítulo 1, versículo 3, vamos lá? Isaías 1:3. O boi conhece o seu dono ou seu possuidor, e o jumento sabe aonde está a manjedoura do seu dono, mas Israel não entende, Israel não compreende, Israel não abre a mente. É assim? Um boi que é um boi sabe. O meu cachorro lá em casa sabe que eu que boto comer para ele. E ele não é doido de ir contra a minha pessoa. Não. Mas eu sou ovelha de Deus, eu vou contra Deus. Olha como é que pode um negócio desse. Eu vou contra as suas instruções, contra a sua palavra. Que doideira é essa? Pastor, o senhor quer que todo mundo compreenda? Quero, senão não estava pregando aqui e sendo direcionado pela internet. Mas todo mundo vai entender, pastor? Não. Se a mesma coisa que a auxiliar Regiane entendeu, o irmão dela tivesse entendido. Caiu a ficha agora? Se a mesma coisa que ela entendeu, o pai dela também tivesse entendido. Quer dizer que ela entendeu, os olhos espirituais dela se abriram, que muitos da sua família não compreenderam. Espera aí, pastor. E no meio dos crentes? Existe até pessoas dentro da igreja que não entenderam o que o outro entendeu. Obrigado pela contribuição, irmã Gilmara. Vocês escutaram ela falando? Exemplo de Pedro. Pedro descobriu que tinha uma unção na vida dele, que a sombra dele ao passar por uma pessoa, a pessoa seria curada. A Daniela descobriu isso? E por que a senhora não descobriu isso, se está dizendo na Bíblia?
Irmão Felipe, vem cá. Vem cá, vem cá. O que é isso aqui? Ninguém sabe. Uma taça com água. Todos da igreja sabem que se a gente ungir uma pessoa, ela sente a presença de Deus, não é assim? Mas se eu não usar o óleo da unção? E se eu usar água? Funciona o Beracarine. O Beracarine, funciona o Beracarine. Mas por que funciona o Beracarine? A fé. Que ela abre os horizontes. Irmão Felipe, faça assim, irmão Felipe. Sim. Fecha teu olho, irmão Felipe. Pai, eu quero te pedir a tua unção sobre essa água. Eu não vou nem derramar na cabeça dele, vou derramar na mão dele. E quando essa água derramar sobre a mão dele, eu quero que ele sinta a tua glória, ao ponto de não aguentar ficar em pé, com poder maior. Mais. Amém, irmão. Peraí. Onde é que tem na Bíblia, Pedro Daniel, que com água funciona? Peraí. Hã? E como é que o senhor descobriu isso, pastor? Porque eu não quero fazer parte da multidão. Se eu passar minha sombra pelo irmão, eu sei que vai acontecer algo. Por quê? Porque a sombra do Pedro curou e o Pedro não é superior a mim. Porque quem estava na vida de Pedro não era Jesus, Jesus não está na minha vida. Irmãos, até quando vocês não vão entender isso? Ele já se doou para me resgatar, para ser a minha redenção. E eu fico mendigando migalhas que caem da mesa do Senhor. Onde ele tem o pão completo, ele tem banquete, porque o Salmo 23 diz, prepara uma mesa, o 6, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pastor, se derramar água e orar, funciona. Se a pessoa orar pela pessoa estando longe, funciona. Por quê? Porque Jeremias 23, eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. Jeremias 23. Agora você não tem base bíblica. Aí eu sou crente, mas no meio da multidão eu não tenho compreensão bíblica, eu não tenho embasamento bíblico, eu não tenho leitura da Bíblia. Aí quando eu vou confrontar uma pessoa de uma seita, como o Testemunho de Jeová, um mormon, aí eu fico... E eles... Aí você passa anos e anos que não descobre nada dentro da igreja. Por quê? Porque você não faz diferença no meio da multidão. Noé fez diferença no meio da multidão. Obrigado, irmão Felipe. Deixa eu pensar mesmo, hein? Deus, ele dá a receita. Pastor, é privilégio de alguém ser cheio com o Espírito Santo. Preste atenção, Joel capítulo 2, versículo 28. Abre aí. E há de ser que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Olha, ele generalizou toda. Mas é toda a carne que recebe? Não é. Por que não é? Porque alguns se dedicam, alguns buscam. Joel 2, 28. E eis, naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os filhos e filhas profetizarão, os servos e servas, os velhos terão visões. Acontecerá algo maravilhoso. Não é assim, Joel 2, 28? Mas peraí, se ele disse que ia derramar sobre toda a carne, ele não é mentiroso. E por que sobre a minha carne, sobre a minha vida, não é derramado esse Espírito? Aí o erro não está em Deus, o erro está que eu não faço diferença
no meio da sociedade onde eu convivo, no meio da sociedade onde eu vivo. Poxa, desde quando eu aceitei Jesus, com um mês depois eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas por quê, pastor? Aceitei Jesus num dia, no outro dia eu estava perguntando que era jejum. Eu passava 24 horas jejuando. Tinha dia que eu ia para a igreja todo me tremendo. Já contei aqui diversas vezes, vou contar de novo. No dia do aniversário do meu pastor, no meio de 50 jovens, eu fui escolhido para ser o orador. Aí me deram o microfone, e eu soltei o microfone no chão. Não era com nervosismo, era de fraqueza. Eu estava com 24 horas que não tinha comido nada. Mas pastor, o que é isso? É porque eu era infantil, eu era imaturo, eu estava aprendendo, eu estava na maturidade. Mas isso serviu para o meu crescimento. Eu queria diferença, eu queria algo. Eu invadi o reino. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado. Caiu a ficha agora. Você não se esforça. No meio de uma multidão, no meio de uma sociedade com a mente corrupta, Noé se esforçou. Glória a Deus. No meio de uma multidão, o cego Bartimeu se esforçou a gritar. No meio de uma multidão, uma mulher veio por trás da multidão e tocou na veste de Jesus. Mas você está no meio de uma multidão e não faz nada. Meu Deus, por quê? Não, deve ter alguma coisa diferente. Não. Permita, Alisson. De tempo em tempo o Alisson faz uma campanha pessoal. Ele e Deus. Acorda às madrugadas, bota o relógio para despertar, vai orar. Pergunta se Deus não começa a se revelar para ele. Mas quando ele relaxa, por que não estou ouvindo tua voz, Senhor? Por que estás calado para mim? Precisa responder? Pronto. É porque tu não busca. Jeremias 33:3. Clama a mim, respondeste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí eu não clamo, eu não busco, eu não pergunto, mas quero que Deus me responda. Ué? Ficou de doido? Eu não estudo para passar no concurso, eu não estudo para passar no vestibular, mas quando pego a prova diz, Senhor, eis que eu passe. Aí seria desonesto com o macumbeiro que passou o dia todo estudando, com o espírita que passou o dia se esforçando. E Deus não é injusto. Meu Deus, aquele caba nem Jesus conhece. Não sabe nem quem é Jesus ou Santa Maria, né? Assim que o pessoal diz. E por que a vida dele é que ele se esforça? Eclesiastes 9:10. Abre a Bíblia aí. Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier à mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Porque para onde tu vais, para a sepultura, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. O que te vier à mão para fazer, faz com todas as tuas forças. Sou obreiro da igreja. E o cargo que te veio à mão de obreiro, o que é que você está fazendo dele? Pastor, foi lhe cedido um dia a oportunidade. Foi lhe dado na sua mão, foi a oportunidade de ser pastor. Irmão, tem dia que eu estou tão cansado, irmão. Porque toda noite é 4 congregações. E aí sexta-feira que eu tenho que levar as cadeirinhas, né, filha? Uma caixa de som. Ir lá para a casa de um irmão, para o irmão. Aí sexta-feira, cadê os obreiros para me ajudar? Não tem. Aí toda sexta-feira eu tenho que ter uma palavra nova, Batista. Eu não posso trazer a mesma palavra porque está sendo gravado, todo mundo assistiu. Todo dia eu tenho que ter uma palavra nova. Amanhã eu vou para o campestre. Eu tenho que ter uma palavra nova. Se eu trazer a mesma palavra que trouxe hoje,
Aí os irmãos disseram, eu vi essa palavra, estão pregando ontem. Vai perder a graça. Eu vou ter que ir atrás do Senhor e dizer, Senhor, eu quero uma palavra nova. O reino de Deus é tomado? Você tem se esforçado? Você tem feito a diferença no meio da multidão? Eu não sei os teus planos, eu não sei os teus projetos. Mas eu aceitei Jesus, eu queria ser pastor. Eita, pastor, eu queria. Eu respeito quem diz, eu não queria não, Deus me... eu respeito, mas eu não acredito muito nisso não. Não acredito não. Eu acredito que Deus, ele interage com o homem. Quer, filho? Eu quero. E ele me colocou. Eu sempre quis. Eu achava bonito o jeito que meu pastor ministrava, a unção que era proveniente da sua vida. Ele pegava o microfone, os demônios já começavam. Meu sogro é de testemunha. No dia do meu noivado, ele foi para a igreja. Aí uma mulher sentou perto dele. Lembra? Aí o pastor começou a orar. Aí a mulher começou a encriquear o beiço, a virar os olhos, não foi de... Aí o Tiverdiano se levantou, sentou mais ali, não foi? Aí quando terminou tudo, o Tiverdiano disse assim, rapaz, pô, não é que o diabo existe mesmo? Agora eu não duvido mais não, né? Não é nem doido. Irmãos, Deus, ele sabe como fazer. Pastor, é brincadeira, não, irmão. Você acha que quando eu chamei o irmão Felipe para cá e fiz aqui a água, você pensa que eu fiz sem a autorização do Pai? Não, irmão. Não. Pastor, eu não vi o senhor olhar para o céu e... Não. Irmão, Deus, ele interage comigo e contigo. Tem pessoas que dizem assim, é claro que nós temos que fechar os olhos quando dá, mas eu aprendi como obreiro que eu não posso fechar os olhos. Ao mesmo tempo que estou falando com você, e Deus, ele está falando com o meu espírito. Como é isso, pastor? Explica aí. Vai jejuar, vai orar, vai buscar Deus, vai ler a Bíblia. Diz a Bíblia que Geazi sai, 2 Reis, abre a Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. 2 Reis 6,15. Geazi sai e vê um exército enorme cercando a casa e a cidade onde estava Eliseu. E Geazi volta para dentro e diz, Elias, ligeiro, acorda aí, que a cidade está cercada. Aí quando ele sai para fora, ele olha assim, não te preocupes, porque maior os que são conosco do que os que estão com eles. Aí ele diz assim, esse cabo é doido. Era não, é porque os olhos espirituais de Eliseu eram abertos e de Geazi era fechado. Aí ele diz, Senhor, abre os olhos do moço. E que é isso, cara? Eu acho que ele diz assim, será que eles já estavam aí ou apareceram agora? Já estavam lá. Porque Eliseu já disse, maior que são conosco. Deus, ele é tão sábio, que ele não pode abrir os nossos olhos espirituais quando nós estamos dirigindo. Imagina o Batista vindo de Fortaleza para cá, arruma de demônio querendo matar ele. Aí ele diz, passou um, passou outro. Dirigindo eu já vi. Passou um, passou. Passou outro. A minha esposa no início da fé, ela disse assim, Senhor, me dá todos os dons, menos o de visão, Senhor. Não quero ver essas coisas não. Eu quero. Eu vou falar, irmão. Eu vou falar. Desde o início da minha fé, você sabe o que é que eu peço, Senhor? Para ser arrebatado em vida. Eu peço.
Desde quando eu li o livro da missionária Mary Baxter, né? A divina revelação do inferno e a divina revelação do céu. Quando eu vi o testemunho de José Erion, é José Erion mesmo? Não, é Adão de Campos, que morreu, foi ao inferno, foi ao céu, e ele passou 5 dias, não foi 6 dias, morto. Queriam enterrar, foi que o general do exército, mandado por Deus, disse, não, ele não enterra, não. Já estava com um cheiro ruim, porque o espírito estava fora do corpo. Pastor, se ele não lhe arrebatar em vida, não tem problema, eu continuo adorando ele, eu continuo glorificando a ele. Pastor, isso tem respaldo bíblico, que a pessoa pode ser arrebatada? Tem, o Daniel, tem. A senhora quer ouvir o endereço? Ou a senhora já sabe do endereço? Mas a senhora sabe do endereço bíblico que dá respaldo para isso? Sim? Segunda Coríntios, capítulo 12. O apóstolo Paulo diz assim: tem um homem que foi ao céu, no corpo, fora do corpo, não sei, mas sei que ele foi ao terceiro céu, e viu coisas que não são lícitas a falar ao homem. Ele está falando de si mesmo, da experiência que ele teve com Deus. Aí lá na frente ele pede para que o espinho seja tirado da carne, e aquele espinho foi dado para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos embora? Quem entendeu a mensagem de hoje? Vamos colocar em pé.